Olha só, a pergunta fala, esse texto que está aí em cima fala sobre a União Europeia, mas se você tivesse lido a pergunta antes, você ia ver que não precisava ler o texto para resolver essa questão. Está escrito assim, no fragmento A Union, há uma eufonia. O mesmo processo ocorre em... Então a gente precisa achar a alternativa que ocorre esse mesmo processo, mas que processo é esse a gente já vai analisar. Eufonia seria, nesse caso, a junção de sons que se ligam harmonicamente de uma forma muito legal, assim, pô, combinou essa junção aí. O que está acontecendo? E aí a gente vai lembrar uma coisa bem rapidamente. Sobre o artigo indefinido, espera aí, estou na questão 3. Sobre o artigo definido a e an, você lembra que ele tem uma condição especial, quando a gente usa um, quando a gente usa o outro. Então a gente aprendeu que a gente usa a na frente de sons consonantais. E N na frente de sons vocálicos. Mas repara, é na frente de sons consonantais, de sons vocálicos e não de letras. E é aí que a gente cai numa espécie de pegadinha. Por exemplo, se você olhar para essa frase, essa palavra aqui, university, universidade. Ela começa com a letra U, então você fala, pô, é uma vogal. Se é uma vogal, eu vou colocar N. Porque começa com vogal aqui, então é isso. Só que na verdade não, por quê? Como eu disse, a gente não vai falar da letra, mas do som de vogal, do som de consoante. Esse U aqui a gente fala university, como se fosse U. Sendo assim, como se for, é um som consonantal. Então a gente não usa N, mas a gente usa A. A university. Ok? A mesma coisa acontece para a palavra one. Começa com vogal, mas o som é isso aqui. É como se fosse um one, com W. Então, a, one, alguma coisa. Se você reparar, na palavra que eles te dão, que eles dizem que é eufonia, a gente tem a union. A mesma coisa. Union, university é o mesmo som de U. Então a gente coloca o A sem o Nzinho, porque esse som é consonantal. Então basicamente a gente precisa olhar para as alternativas e ver algum lugar em que aconteceu algo semelhante. É uma vogal, mas ela tem um som de consoante, por isso eu coloquei A e não N. Ok. Então, vou precisar de um espacinho, vou apagar aqui. Olha só para a alternativa A, a gente tem a community. Eu sei que community é um som consonantal, C é uma consoante, mas a gente não tem essa relação que a gente acabou de estudar, como na palavra a university, a union, ok? Então, a gente não tem a combinação que a gente quer aqui. B, a shared destiny. Aqui também não aconteceu a mesma coisa, porque a gente tem uma consoante com som de consoante. C, a link. Também uma consoante com som de consoante. D, a long way, consoante com som de consoante. Agora, se você reparar, a alternativa E, a Europe. Europe. Então, Europe. Começa com E, mas o som é de U. Então, a gente coloca o artigo A e não N, a Europe. Portanto, essa alternativa E aconteceu a mesma coisa que a union, ok? Por isso que a gente marca a E. Tudo bem?